dirigir o hospital privado. Aham. Que diferença que é do SUS? É diferente demais. É diferente assim, a estrutura física, é diferente o acesso aos insumos. Tem coisas que o SUS Infelizmente, a é gente tem que melhor. admitir isso, né? Você sabe o que eu falo, que eu acho que é o mais incrível? Que era o que me dava problema. Por quê? E isso eu falo que isso é a maior falha do sistema de saúde como um todo. O médico ele não fixa no hospital. Na maioria das vezes o médico vai rodando de hospital para hospital. A maioria dos médicos. É raro você ter um serviço, eu acho que o Mas Einstein é não um dos tem plano de poucos que carreira, Stefânia. não tem plano de carreira. Então, o que acontece? A gente, quando vai fazer gestão, a gente pensa em tudo, menos no impacto que é essa rotatividade do médico. Isso Uhum, vale para o SUS e para o privado. Então, o uhum, que acontece? O SUS tem uma vantagem com relação ao sistema privado. Porque o SUS paga mal, o SUS é complicado, a tabela que não resolve nunca, falta recurso, falta tudo. Então, quem trabalha lá, trabalha por devoção. A uhum. maioria dos médicos que trabalham no SUS não quer sair do SUS. São apaixonados com o SUS. Então, quem trabalha em serviço público não sai. Esses são os médicos mais fidelizados. Então, o que eu não tinha de problema no SUS, eu fui ter de problema no hospital privado. Sim. Por quê? Qualquer coisa que eu fizesse que não agradasse o médico, ele pedia demissão e saía. O SUS não, ele xinga, esbraveja e tudo, mas ele está lá porque ele ama o paciente, ele tem dó que o paciente é muito carente, ele acha que, né, muitos estão lá assim, é o que eu quero, são concursados. Então, essa diferença é brutal. Mas, doutor Stefani, isso vem mudando pra caramba, hein? Vem Esse mudando por perfil é outras. um perfil de médicos Não mais é, antigos, né, pô? não é tão. Essa geração nova, ela tem um outro foco em termos de carreira médica. Por exemplo, a maneira como a gente via a medicina, quando a gente formou, era aquela maneira do sacerdócio, que isso é da Uhum, nossa geração. Né? A nossa uhum, geração vê a medicina como sacerdócio. O sacerdócio inclui trabalho voluntário, você tem vergonha de uhum, cobrar um valor justo da consulta, você aceita muita coisa porque, nossa, eu não posso deixar. Esse pessoal mais novo, eles querem o quê? A medicina é um trabalho. uhum. A medicina é uma profissão. Claro que tem o amor, tem a vocação. Eu acho que você não consegue exercer a medicina se você não tiver vocação. Não tem como você fazer uma boa medicina, porque é sofrido demais. Eu falo que são coisas que todo mundo foge, as pessoas fogem da morte. Né? E Uhum, a gente, principalmente o cirurgião, a gente vai de encontro à morte. A uhum. morte é o nosso dia a dia. A gente luta contra ela fisicamente. Isso no Covid ficou gritante. A gente luta contra ela, a gente briga quase que fisicamente com a morte. Então, não é qualquer pessoa que dá conta de lidar com essa dureza, de você ver pessoas morrendo na sua frente, às vezes morrer porque a pessoa não se cuidou, não se tratou, ou porque chegou tarde demais para fazer um procedimento. Então, esse tipo de relação emocional é só com vocação mesmo, entendeu? Mas essa geração, que eu acho que é uma certa vantagem, elas enxergam com um pragmatismo maior do que a gente. Entendeu? Elas aprendem mais rápido, porque elas têm uma tecnologia que a gente não tinha, entendeu? A informação pega rapidinho, então elas têm tempo para poder pegar outras coisas. Eles são naturalmente empreendedores, que a gente não era. Eles sempre estão Uhum, pensando em monetizar, né? Dominam o Instagram, rede social para eles, eles uhum. conseguem lidar melhor do que a gente. E falta uma maturidade que já não tem a ver com a medicina. A maturidade já vem com a geração, é uma geração mais imatura. Por exemplo, eu entrei na faculdade com 17 anos, mas eu era muito mais amadurecida que um menino de 25 anos hoje. Uhum. Eu já tinha uma noção, eu era menor de idade, mas eu já tinha um amadurecimento maior. Entendeu? Eu já queria morar sozinho, eu já queria resolver minhas coisas. Os meninos de hoje não. Eles têm uma imaturidade. Essa imaturidade é que atrapalha um pouco. Por quê? Eles reagem mal a críticas, reagem mal quando o Uhum. paciente é mais agressivo, tem uma insegurança maior quando eles não sabem. E quando você tem insegurança, você tem uma agressividade para se defender. Entendeu? Desconhecem completamente como é que funciona o sistema de saúde, Sim, como é que sim, sim. funciona a regra do jogo. Então, isso é interessante. De um lado, tem um empreendedorismo muito forte, que eles conseguem ganhar mais dinheiro que a gente ganhava na época de carreira, mas eles perdem isso. Então, o que está acontecendo? Eles estão sendo mais processados do que a gente era. Eles ganham mais dinheiro, mas são mais processados. E isso ficou muito claro para mim quando eu Ah, comecei não a tem dirigir. relação médico-paciente, né? Não é nem que não tem relação médico-paciente. Igual eu falei, eles não conhecem o que é um paciente. Eles Uhum. conhecem eles conhecem a doença, eles conhecem a hipertensão e tudo. Eles não entendem essa complexidade do ser humano, porque falta um amadurecimento para eles. E isso é Sim, interessante. E quando você vê um médico mais novo que tem isso, ele vai longe. Ele sim. começa a brilhar muito mais cedo. E foi isso que eu comecei a trabalhar na minha empresa.